Antes da primeira civilização surgir, antes da primeira cidade ser construída, antes do homem caminhar sobre a terra. Assim como hoje, vastos espaços se estendiam por uma Ásia inexplorada, uma imensidão verde e ameaçadora, a selva. O homem entrou nesse domínio como um intruso. Ele lutou contra ela, mas nunca a venceu de verdade, pois a selva é forte e implacável. Cidades, campos e impérios inteiros foram erguidos e depois engolidos pela vegetação. A selva sempre ressurge em sua fúria, mas o homem precisa viver e a luta pela sobrevivência continua. Ainda hoje, o som do machado ecoa na clareira. Este é Cru, um pioneiro corajoso que decidiu construir seu lar no coração do perigo. Ele e sua família vivem no limite, desafiando a natureza selvagem todos os dias. Sua esposa, Chantui, trabalha o arroz, a base da vida deles. As crianças crescem lado a lado com os animais. A vida na aldeia segue calmamente. Chantui, a companheira do líder aldeão Cru, prepara as provisões com a ajuda de seus filhos. O que você está vendo é um incrível registro histórico da natureza selvagem, registrado em película e recuperado cuidadosamente pelo canal Animals Planet BR. Veja o pequeno Na dividindo sua banana com Bimbo, o gibão branco de estimação da família. Parece uma cena tranquila de uma vida simples, mas na selva, a calmaria é sempre uma ilusão. Pegue sua xícara de café e prepare-se para uma imersão em uma aventura selvagem e épica de 1927, onde os intrigantes de uma aldeia isolada no meio do nada lutam diariamente pela sobrevivência em meio a feras selvagens. E a lei da selva é clara: só os mais fortes e inteligentes sobrevivem. As cabras são recolhidas no cercado, pois fora dele torna-se presa fácil para as feras selvagens que rondam a aldeia. O menino Na segura os pequenos gatunos e observa sua mãe se aproximar para recolhê-los um a um. Para os predadores ferozes que espreitam nas sombras, isso é um banquete fácil. Por isso, a casa de Cru é construída sobre estacas altas. É a única defesa noturna contra os caçadores da floresta. A riqueza dessa família se resume a alguns poucos animais domésticos. A vida cotidiana aparenta ser tranquila, mas não se engane pelo que seus olhos veem. A selva esconde muitos perigos que limitam a sobrevivência dos aldeões. O cotidiano na aldeia da tribo Cru segue seu ritmo. Uma mulher prepara utensílios domésticos enquanto crianças observam, mas a presença da selva é constante. A estratégia de defesa da aldeia é posta à prova. Um pequeno bezerro é usado como isca, amarrado em um local aberto para atrair o predador. O leopardo surge silencioso, rondando a paliçada de bambu. Ele observa a presa com paciência, calculando o momento exato do ataque sob o olhar atento dos caçadores que monitoram a armadilha. O leopardo salta para dentro do cercado de bambu, onde bodes e cabras se agitam em pânico. Do lado de fora, a mulher da aldeia corre para verificar a armadilha, ciente de que o invasor finalmente foi encurralado pela astúcia da tribo do chefe Cru. O som dos latidos e balidos preenche o ar enquanto o predador avança. E para capturar esse assassino de sangue frio, Cru toma uma decisão arriscada. Ele transforma o cercado em uma armadilha, apostando sua última cabra como isca. Se o leopardo pisar no gatilho, a pesada porta de bambu vai despencar. Cru usa o búfalo para cultivar e preparar a terra para o plantio.
Enquanto a armadilha aguarda pacientemente, a vida não pode parar. Chantuí segue sua rotina de afazeres domésticos. A rotina na aldeia é acompanhada pelo alto. Bimbo, o gibão branco, ágil e curioso, move-se com facilidade pelas traves de madeira e palha das cabanas. Ele salta de um poste para o outro, equilibrando-se com as mãos longas e observando a movimentação lá embaixo. Para Bimbo, a estrutura da aldeia é apenas uma extensão da selva. Abaixo, no chão batido, o cotidiano segue. A mulher, Chantuí, está concentrada em suas tarefas domésticas. Ela organiza os cestos e utensílios pendurados na parede da cabana, indiferente à acrobacia que acontece logo acima de sua cabeça. É uma convivência natural. Chantuí e a tribo de Cru estão acostumados com a presença e as travessuras de Bimbo. Com a ajuda de seu búfalo, eles preparam a terra para o cultivo de alimentos. O menino Ná ajuda seu pai a fazer o trabalho. Até mesmo os macacos aproveitam os momentos de distração para garantir o próprio almoço. É uma rotina onde todos tentam sobreviver do jeito que podem. Bimbo espertamente conduz a mão de Chantuí para coçar seu pescoço. É impressionante a interação entre eles. A tarde cai e Cru usa o búfalo para transportar seus filhos de volta para casa. É impressionante a conectividade natural entre humanos e animais. Há uma sintonia perfeita entre eles. O menino Ná usa suas habilidades para descer do búfalo. A tarde cai. É hora das últimas tarefas do dia. Tudo deve ser guardado e trancado contra os perigos da noite. Os porcos vão para o abrigo. As crianças da aldeia aprendem desde cedo a cuidar dos animais e ajudam nas tarefas diárias, que para eles é uma rotina. Enquanto isso, a cadela amamenta sua ninhada de filhotes e observa o pequeno Ná se aproximar para guardá-los em segurança. Há um cuidado especial com os cachorros. Os tigres adoram carne de cachorro, especialmente os mais jovens e macios. Por isso, os filhotes são içados para o alto, fora do alcance das garras noturnas. É um costume de toda a aldeia se recolher ao entardecer. Mas enquanto o homem dorme, a selva acorda. Todos dormem e se descansam para o próximo dia de trabalho e sobrevivência em meio à floresta inundada de feras selvagens. Nas sombras da noite, as verdadeiras donas do território saem para caçar. Famílias de ursos exploram a área, às vezes esbarrando em espinhos pelo caminho.
Um momento raro de descontração na natureza. Dois filhotes de urso se divertem no chão batido, rolando e brincando de lutar. É um registro sensível da vida selvagem, mostrando o cuidado maternal mesmo em um ambiente implacável. O foco muda para a estrutura da aldeia. Um grande búfalo se movimenta próximo a uma cabana erguida sobre estacas. No alto de um tronco maciço, o gibão Bimbo retoma seu posto. Enquanto o gibão monitora o topo, o búfalo avança lentamente pela vegetação densa ao redor, sumindo entre as folhas. Mal sabe ele que está prestes a fazer parte do cardápio do tigre, que o espreita sorrateiramente enquanto sacia sua sede. O tigre observa o búfalo se aproximar, para então finalmente atacar ferozmente e garantir o seu almoço. E na água, o verdadeiro rei se revela. O tigre, o grande valentão da selva, cruel e sedento por sangue. Pitons gigantescas observam das árvores. O urso encontra uma presa difícil de digerir. Esta é a verdadeira lei da selva, a morte para os mais fracos e comida para os mais fortes. Mas esta noite, a esperteza humana teve sua vitória. Atraído pela fome, o leopardo invasor não resistiu à isca de Cru. A armadilha funcionou. O macaco gibão percebe a agitação e tenta acordar a família. Ao amanhecer, Cru corre para executar sua presa. Ele encontra o tigre encurralado e faz um disparo fatal. E reúne alguns aldeões para contar a sua façanha. E eles se organizam para espalhar armadilhas pela aldeia, pois estão atentos ao perigo iminente. Mas a vitória de Cru trouxe uma retaliação. Pela manhã, os restos da cabra usada como isca não estavam lá. Havia pegadas ainda maiores ao redor do cercado. O leopardo capturado não estava sozinho. A selva tinha olhos em toda parte e o cheiro do sangue atraiu outra fera. A comunidade decide que é preciso agir. Caçadores armam-se com lanças, zarabatanas e bestas envenenadas. É a lei da fronteira, tentando proteger o que é seu. No dia seguinte, a caça começa. A floresta asiática é densa e esconde muitos perigos. Até um simples passeio pela trilha exige cautela. O silêncio nunca é total. Os caçadores mais experientes preparam armadilhas especiais, acreditando que o tigre não escapará.
Eles usam seus conhecimentos ancestrais para criar armadilhas engenhosas e almejam capturar as feras que estão comendo seus animais e tirando seu sono. Com as armadilhas prontas, os homens entram na mata batendo gongos e fazendo um barulho infernal para empurrar os animais da selva em direção às armadilhas. Antes da primeira civilização surgir, antes da primeira cidade ser construída, antes do homem caminhar sobre a terra, assim como hoje, vastos espaços se estendiam por uma Ásia inexplorada. Enquanto os caçadores continuam sua jornada de caça, eles se deparam com uma piton enorme. Eles se reúnem e a puxam para fora do buraco no chão da selva e a abatem. É um costume nativo utilizar a carne desses animais como alimento. Os macacos assistem a tudo pulando de galho em galho. Eles estão agitados como quem pressente o perigo. Uma imensidão verde e ameaçadora. A selva. O homem entrou nesse domínio como um intruso. Ele lutou contra ela, mas nunca a venceu de verdade. Pois a selva é forte e implacável. Cidades, campos e impérios inteiros foram erguidos e depois engolidos pela vegetação. A selva sempre ressurge em sua fúria, mas o homem precisa viver e a luta pela sobrevivência continua. Os caçadores se juntam para capturar o enorme animal. O que você está vendo agora não é apenas um filme antigo, é um registro raro de um tempo onde a linha entre a civilização e o desconhecido era quase inexistente. Imagens capturadas no coração da floresta, revelando segredos que o tempo tentou apagar. Observe a precisão desses homens. Eles se movem pela vegetação densa com uma naturalidade que nós perdemos. Não há tecnologia, apenas o instinto e o conhecimento profundo da terra. Cada movimento é calculado. O alvo, a sobrevivência ou talvez algo muito mais valioso para abrir a tribo. Aparece a primeira criatura. No meio do mato alto, o perigo espreita. O silêncio da mata é interrompido apenas pelo som dos passos e o bater das ferramentas. É um jogo de paciência. Quem será o mestre e quem será a presa nesse cenário implacável? Estamos diante de um registro cinematográfico clássico, capturado em preto e branco, que nos leva direto para as expedições selvagens de décadas atrás. Vejam a qualidade da película e a composição das cenas. Homens avançando pela mata fechada, munidos apenas de ferramentas rudimentares e uma coragem que hoje parece cinematográfica. É fascinante observar como essas expedições documentais eram feitas, registrando o cotidiano e as táticas de sobrevivência em um mundo que ainda não havia sido totalmente mapeado. A armadilha de Crew e seus homens finalmente capturou o leopardo. A fera se debate contra a corda até conseguir escapar e sumir floresta adentro. Os homens da tribo Crew circulam a área, ajustando os últimos detalhes. Eles utilizam instrumentos de percussão para desorientar o animal e forçá-lo a sair do esconderijo. Atenção no olhar de cada caçador revela que qualquer erro pode ser fatal. O tigre finalmente se revela. Com um movimento explosivo, ele ataca o espantalho, acreditando ser uma presa fácil, enquanto o animal morde e se debate com a isca no chão. Os homens da tribo Crew demonstram uma agilidade impressionante, escalando o tronco de uma árvore próxima para ganhar altura e segurança. A tensão aumenta quando a fauna local entra em cena. O momento da armadilha é um exemplo puro do cinema de observação da época. O tigre, majestoso e perigoso, se torna o protagonista de um flagrante raro. São segundos de pura adrenalina capturados por lentes que hoje são relíquias da história do audiovisual. O aviso vem do alto. No topo das árvores, os macacos saltam freneticamente entre os galhos, gritando e denunciando que algo grande se move lá embaixo. A agitação deles
É o primeiro sinal de que o predador não está mais escondido. A selva inteira entra em estado de alerta. No meio da vegetação densa, o tigre finalmente se revela, deslizando silenciosamente por entre as folhas. Mas a tribo do chefe Cru já está pronta. O som rítmico e intimidador dos tambores começa a ecoar, cortando o silêncio da mata. Os homens avançam com determinação, usando o som como arma para desorientar a fera e marcar o território. A câmera acompanha os caçadores da tribo Cru, enquanto eles se embrenham no mato alto. Eles não recuam. Lá do alto, eles monitoram cada movimento do predador sob a vegetação densa. O tigre está cercado. A fumaça dos disparos começa a subir, turvando a visão, mas os caçadores mantêm o foco. Dois jovens caçadores sorriem freneticamente, exibindo o tridente e as armas utilizadas em sua épica caçada. O tigre é amarrado em uma robusta vara de transporte e carregado por vários homens selva adentro. O grupo caminha em direção à aldeia, celebrando que o triunfo e a segurança foram restabelecida na região. É uma demonstração de coragem e domínio sobre a natureza selvagem. A celebração da tribo do chefe Cru é curta. Enquanto os caçadores sorriem e examinam o tigre que acabaram de abater, o clima muda instantaneamente. Um rugido corta o ar. Para o espanto de todos, um segundo tigre surge da vegetação densa, avançando com uma fúria ainda maior que o primeiro. A vitória se transforma em um novo pesadelo. O pânico é real. Sem tempo para recarregar ou se organizar, os homens da tribo Cru correm para a única rota de fuga segura, o alto das árvores. A câmera captura a agilidade desesperada dos caçadores escalando os troncos enquanto o novo predador circula logo abaixo, saltando contra a base das árvores e rugindo com as mandíbulas escancaradas. Lá do alto, o medo é visível no rosto dos homens. O tigre não desiste. O chefe Cru grita por socorro. E a equipe que vinha trazendo o tigre abatido sai em disparada para socorrê-lo. Ele encara os caçadores nos galhos, esperando qualquer deslize. Gritos de "Atire! Atire!" ecoam enquanto os homens tentam encontrar um ângulo seguro para o novo combate. A fumaça dos disparos volta a preencher a selva, enquanto o grupo luta para retomar o controle da situação. Após uma sucessão de disparos coordenados, o segundo tigre finalmente é contido. O grupo desce das árvores ainda em alerta, mal acreditando no que aconteceu. O exame das presas agora é duplo. Os caçadores conferem a força de ambos os animais, celebrando uma façanha raríssima. Sobreviver a 2 ataques seguidos e levar 2 troféus de volta para a aldeia do chefe Cru. Veja a cena de uma criança da tribo Cru acariciando um pangolim sobre uma esteira de palha. O menino interage com o animal de escamas com uma naturalidade impressionante, revelando que, desde cedo, os membros da tribo aprendem a lidar com todas as formas de vida da floresta. Mas a realidade da selva nunca está longe. Ao fundo, em gaiolas de bambu reforçadas, o tigre mostra sua verdadeira natureza. O foco muda para um momento de pura ternura. O menino retira um filhote de urso de dentro de um cesto e começa a brincar com ele. O pequeno urso se debate e tenta morder as mãos da criança, mas tudo não passa de uma diversão entre 2 jovens habitantes da aldeia. A proximidade é total, mostrando um lado dócil da vida selvagem sob os cuidados da tribo. Estes registros são essenciais para compreendermos a complexidade das relações e a história das explorações. Nosso compromisso é preservar e analisar esses tesouros audiovisuais. Se você, assim como nós, é fascinado pela história contada através da película, deixe seu like e inscreva-se. Ajude-nos a manter viva a memória do cinema de arquivo. E se você gostou, nos encontramos na parte 2.